Olá, crianças! Estamos de volta para mais uma videoaula para explicar a tarefa da aula de hoje, tá bom? Vocês podem ver aqui na imagem que já temos a primeira folhinha do trabalho que vocês vão ter que copiar no caderno de matemática, que é o do Cebolinha, tá bom? Tudo que está escrito, vocês podem ver aqui, ó, tá vermelho, tá vermelho. O que estiver escrito de vermelho é para você escrever de vermelho no caderno. Ou você vai usar o lápis de cor vermelho ou a caneta vermelha. Não pode usar a canetinha, tá bom? Porque a canetinha mancha. Então vamos lá para poder entender o que vocês vão fazer aqui nessas atividades. Como nas outras atividades, a primeira coisa que nós temos é a data de hoje, Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2020. Na linha de baixo, a palavra nome, onde você vai escrever do lado dela o seu nome todo, completo. Vamos para a questão número 1. Escreva todos os numerais pares que existem do 0 até o 20. Para a gente lembrar, numerais pares, numerais ímpares. Numerais pares são aqueles que você divide em grupos de 2, grupinhos com 2, e não sobra nenhum sozinho. Então, normalmente, os numerais pares são aqueles que terminam com 0, com 2, 4, 6, 8, são os números pares, tá? Aí você vai falar assim, mas professora, o número 12, como é que eu vou saber se é um numeral par? No número 12, qual é o último número que nós temos nele? Não é o 2? Se ele termina com 2, ele é um numeral par. Então, aqui nessa linha que está logo embaixo, você vai ter que escrever todos os numerais pares que tem entre o 0 e o 20. Lógico que vai começar aqui no 0, porque todo número par termina como? Com 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, aqui vocês têm o 0. Então, o primeiro número que você vai ter que escrever aqui na linha de baixo é o 0. Vai botar o 0, vai botar um tracinho separando um número do outro. Agora você vai pensar, depois do 0 vem o número 1. O número 1 não é par. Ele é sozinho, ele não faz par com ninguém, ele não tem uma dupla. Ele é um só. Então, o número 1 não entra, você não vai escrever ele aqui. Depois do número 1 tem o número 2. Opa, se termina com 0, com 2, com 4, com 6 ou com 8, é um numeral par. Então, o 2 é lógico que é um numeral par. Então, você vai colocar o 0, o 2 e vai pensar todos os outros numerais pares que você tem até chegar no 20. Não é para passar do número 20. Tá legal? Questão número 2. Escreva todos os numerais ímpares que existem do 0 até o 20. Bom, o numeral ímpar é quando você tem uma certa quantidade, você quer dividir em grupinhos de 2, fazer duplas. Aí você separa de 2 em 2, de 2 em 2, quando você vê sobrou um sozinho. Então, essa quantidade toda que você tinha é um numeral ímpar. Por exemplo, o número 1, que a gente falou agorinha mesmo. O número 1 é sozinho, é um só. Você tem um lápis, você não tem um par de lápis. Então, o número 1, ele é um numeral ímpar. Então, qual é a característica dos numerais ímpares? Terminar sempre com 1, 3, 5, 7 ou 9. Qualquer número que você veja que termina com 1, com 3, com 5, com 7,
com 9, ele é um numeral ímpar. Então, vamos pensar aqui. Você tem que escrever todos os numerais ímpares que existem do 0 até o 20. O 0 é um numeral par. Todo número que termina com um 0 é um número par. Então, ele não entra. Depois do 0 vem o número 1. O número 1 é ímpar, porque ele está sozinho, ele não tem um par. Ele não faz par com nenhuma outra quantidade. Então, você vai colocar na linha de baixo, número 1, tracinho. Número 2 é um numeral ímpar? Não. A gente já viu na outra questão que ele é um numeral par. Então, o numeral 2 não pode entrar aqui. Depois do 2, quem vem? É o 3, certo? Se você pegar 3 balas e separar em grupinhos de 2, você vai juntar 2 balas de um lado e vai sobrar uma sozinha do outro lado. Isso porque o número 3 é um numeral ímpar. Ele não faz pares perfeitos. Você não consegue fazer pares iguaizinhos. Sempre sobra uma quantidade sozinha, sem um par. Então, você colocaria o 1, o 3, e aí você vai ver quais os outros numerais ímpares que você tem até chegar no 20 ou antes do 20. Não pode passar do 20, tá bom? Questão número 3. Ligue o nome à figura geométrica. Aqui vocês têm 4 figuras geométricas planas, aquelas que são achatadas no papel, que você não consegue ver os outros lados da figura. Por isso, ela é chamada de figura geométrica plana. Aqui do lado, vocês têm os nomes delas, só que está na ordem toda misturada. Aqui você tem a palavra retângulo, aqui você tem a palavra círculo, triângulo e quadrado. Essa primeira figura, por exemplo, que tem os 4 lados iguaizinhos, ela é chamada de quê? Quem é que lembra? Quem é que vai acertar aí? Pensa. Quem falou quadrado, acertou. Então, você vai ligar o quadrado, vai fazer uma linha daqui dessa figura até essa bolinha aqui, onde está a palavra quadrado. E vai pensar qual é o nome dessas outras 3 figuras para você poder fazer a linha ligando certinho, tá bom? Faz com atenção. Na segunda folha, nós temos aqui o número 4. Ele diz assim: leia e responda. Nessa folhinha aqui, a gente vai tratar sobre o tempo. Lembra que a gente já falou que é possível medir o tempo? O ser humano, ele sempre teve a necessidade de medir a passagem de tempo. E a gente pode medir a passagem de tempo de várias maneiras. O dia, a hora, o mês, o ano. Então, aqui, ó, número 4. Leia e responda. Letra A. Um mês tem não sei quantos ou não sei quantos dias. Como a gente já havia falado, o mês ele pode ter uma certa quantidade de dias e o outro mês tem uma quantidade diferente. Os meses do ano não têm todos a mesma quantidade de dias. Então pensa, quantos dias tem o mês todo? Olha lá no calendário que a mamãe tem pendurado na parede, né? Procura ver numa folhinha ou na agenda do celular, no computador. Vê um calendário, conta quantos dias tem os meses, cada mês do ano. Então, você tem meses que tem uma certa quantidade de dias e tem meses que tem outra certa quantidade de dias, tá bom? Você vai ter que colocar o número de dias aqui e aqui. Letra B. Um ano tem não sei quantos meses. Olha na folhinha que a mamãe tem pendurada ou procura na internet um calendário do ano de 2020. Conta quantos meses tem o ano inteiro. Aí você vai colocar o número
aqui. Letra C. O primeiro mês do ano é... Olha lá na folhinha. Vê qual é o nome do primeiro mês do ano. Aí você vai escrever aqui nessa linha. E o último mês é... Olha lá na folhinha. Qual é o nome do último mês do ano? Você vai escrever aqui nessa linha. Letra D. Uma semana inteira tem não sei quantos dias. Pensa. A semana vai do domingo até o sábado. Quantos dias tem uma semana inteira? Conta, olha lá no calendário. Vê quantos dias tem uma semana. Letra E. O primeiro dia da semana é... Nome do primeiro dia da semana, você vai escrever aqui nessa linha. E o último dia da semana é... Aí você vai escrever o nome aqui. Lógico que você tem que ter ajuda de quem está fazendo a atividade junto com você. Para olhar na folhinha, no calendário, ver direitinho, contar direitinho, tá bom? Número 5. Observe os relógios e escreva a hora que cada um está mostrando. Você tem aqui 6 relógios diferentes e tem um espaço embaixo dele que é para você escrever a hora que ele está mostrando. Só vou lembrar a vocês o seguinte: ponteiro pequeno, ele aponta para as horas. É ele que diz quantas horas do dia está mostrando no relógio. Ponteiro grande aponta para os minutos. Se ele está apontando para o 12, que é onde começa a contar os minutos, então ele está apontando para 0 minutos. Procura lembrar daquilo que a gente já falou sobre os relógios. Aí você vai ver o ponteiro pequeno para onde está apontando. No caso aqui, ó, nesse reloginho, ponteiro pequeno está apontando para que número? Número 4. E o ponteiro grande está apontando para o 12, que é 0 minutos. Então, esse relógio está mostrando que são 4 horas do dia, se for de madrugada. E se for de tarde, são 16 horas do dia. Aí você vai escrever aqui dentro, ou 4 horas ou 16 horas. Se for de manhã, 4 horas. Se for à tarde, 16 horas. Tá bom? Aí você vai olhar para cada reloginho desse, ver onde é que o ponteiro pequeno está apontando, para você dizer qual é a hora que o reloginho está mostrando. Tá bom, pessoal? Bom, nossa videoaula de hoje encerra aqui. Você pode fazer a tarefa no seu caderno, copia com uma letra caprichada, faz tudo direitinho, tá bom? Até a próxima, pessoal!